Obrigado, boa noite, gente. Boa noite já, né? Muito bom estar aqui com vocês, muito bom. Eu queria começar dizendo que... Está baixo? Queria começar dizendo que não estou mais no governo, claro, mas continuo me sentindo cada vez mais parte do movimento conservador, parte desse imenso Brasil conservador, também representado aqui. Tá? E eu acho que esse evento, uma das coisas que ele demonstrou hoje, é que a casa do governo Jair Bolsonaro é o movimento conservador brasileiro. Né? Quando tudo mais parece hostil, negativo, contrário ao governo, a casa do projeto que o presidente Jair Bolsonaro trouxe como foi desde o começo, o movimento conservador, o conservadorismo brasileiro. Bem, queria comentar algumas coisas aqui sobre os desafios que nós estamos vivendo hoje no mundo, no Brasil, começando pela constatação de que a humanidade hoje está vivendo um dos maiores desafios da sua história. E esse desafio não é a pandemia da Covid. Quando eu estava na escola, o grande medo que as pessoas tinham era o da catástrofe nuclear, que podia acarretar a destruição física da humanidade. Esse medo foi muito usado naquela época pelo bloco comunista e pelos seus simpatizantes no Ocidente. E, aliás, o grande mal do comunismo sempre foram os seus simpatizantes no Ocidente, muito mais do que os próprios países comunistas, talvez. Esse medo foi usado naquela época da seguinte maneira. Diziam as pessoas, olha, o mundo pode acabar a qualquer momento numa catástrofe nuclear. O nosso arsenal nuclear aqui no Ocidente existe para defender nossos valores, a nossa liberdade, ok, mas a vida, a sobrevivência, a nossa, da espécie humana, vale mais do que a liberdade. Então vamos fazer um desarmamento unilateral no Ocidente, no mundo livre. Ele assim deixará de ser livre, os comunistas vão tomar conta, mas o perigo da guerra nuclear vai desaparecer. Como diziam os pacifistas alemães, Besser rot als tot, significa melhor vermelho do que morto. Né? Então, as pessoas diziam, olha, para tentar convencer, né? Nós vamos garantir a sobrevivência, isso é o que importa. A humanidade vai ser triste, vai ser servil, vai andar cabisbaixa, mas pelo menos estaremos vivos. Esse era o raciocínio, e por sorte, nessa época ele não funcionou. Mas hoje é pior, porque hoje nós estamos diante da perspectiva de uma catástrofe espiritual. Aproveitando a pandemia, os inimigos da humanidade querem realizar o seu sonho ou o seu pesadelo de destruir o espírito humano. O escritor comunista Slavoj Žižek, em seu livro sobre a pandemia, um livro que louva as possibilidades que a pandemia abre para o comunismo globalista, e que eu comentei em um artigo no ano passado, do qual muitas pessoas leram apenas o título, ele se pergunta algo assim como, quem sabe se o espírito humano não é simplesmente uma espécie de vírus que precisa ser exterminado, assim como o coronavírus, pelo bem da espécie humana. Eu acho que nunca ninguém chegou tão longe em enunciar explicitamente e quase ingenuamente o objetivo real do comunismo. Slavoj Žižek enxergou o que muitos da sua turma enxergaram, mas não revelaram. A pandemia proporciona uma excelente ocasião para destruir o espírito e aniquilar aquilo que é, ao mesmo tempo, o maior dom da espiritualidade e o principal requisito para a preservação dessa espiritualidade, que é a liberdade. Sem liberdade não há espírito e sem espírito não há liberdade. Então, algumas pessoas dizem, você precisa renunciar à liberdade e deixar que nós apaguemos o seu espírito, pois somente assim você poderá preservar a sua vida e a vida dos seus próximos. Isso é o que se diz hoje muitas vezes, implicitamente. Isso é a maior falsidade da história, seja do ponto de vista médico, seja do ponto de vista filosófico. Preservar a vida, ora, há uma enorme diferença entre viver e existir. Sem liberdade e sem espírito, você talvez possa continuar existindo, mas você não vive. Sem liberdade e sem espírito não há vida. Em grego, existem duas palavras diferentes que se traduzem como vida. Existe a palavra tsoé, que significa a existência no sentido material,
E existe a palavra bios, que é a vida vivida e sentida, a vida com significado, a vida na sua relação complexa com o visível e com o invisível, seja a vida de uma pessoa, seja a vida de um povo. Exterminando a liberdade e sufocando o espírito, pode ser até que se consiga preservar a vida no sentido tsoé, a vida material. Mas a vida bios, a vida com significado, desaparecerá num grande e silencioso cataclisma. E poderíamos mesmo investigar se a liberdade e a espiritualidade não são imprescindíveis também para a vida no sentido tsoé, no sentido da vida material. E tenho a impressão que sim. Pessoas presas nos seus cubículos para escapar do vírus podem perder a saúde física e não só a saúde metafísica, digamos assim. Aliás, a distinção entre física e metafísica é, de certa forma, artificial. É apenas uma divisão do estudo da realidade. Mas, infelizmente, ao longo dos séculos, tornou-se como se fosse uma falsa divisão da própria realidade. Como se a realidade não fosse uma só, na sua infinita complexidade e diversidade. E com o tempo, essa distinção gerou o desprezo por tudo aquilo que não podemos tocar, uma humanidade tecnificada, superficializada, uma humanidade fácil de dominar. Uma humanidade que hoje faz fila para voltar para dentro da caverna platônica. Fique em casa, diz o lema desta nova era que surge com a pandemia. Fique em casa, ou seja, fique na caverna. Fique lá no fundo. As sombras que você vê na parede da caverna ou as imagens que você vê na televisão são toda a realidade. Não acredite naqueles que dizem que existe um sol lá fora iluminando objetos e ideias, porque isso é teoria da conspiração. Quem diz que há realidades além das sombras na parede da caverna é um negacionista. Mas não fiquemos na caverna. Quando alguém lhe disser que você precisa sacrificar alguma coisa preciosa para salvar a sua vida, seja lá por qual pretexto for, antes de assinar o contrato, pergunte: mas é a vida tsoé ou é a vida bios? Se for apenas a vida tsoé, não aceite. Minha recomendação. Estão te enganando. Inclusive, porque uma não existe sem a outra. A vida no sentido tsoé e a vida no sentido bios. Certamente não no ser humano. As duas são interdependentes e complementam. A vida física e a vida metafísica, digamos assim. Quando Jesus Cristo diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que está no original em grego é ego eimi hechodos, kache aletheia, kache tsoé. A vida aqui é tsoé, nessa passagem fundamental do Evangelho. E acho que nós podemos interpretar que na encarnação do Verbo divino está tanto a vida bios, aqui representada pela palavra hodos, que é o caminho, o destino, quanto a vida física, tsoé, aqui explicitada, e que ambas se unificam na verdade, na aletheia. Assim como o próprio Cristo, para os cristãos, evidentemente, unifica a natureza material e a imaterial. Viver integralmente as duas vidas, que são uma só, é o nosso caminho e a nossa verdade. E a vida da humanidade, nesse sentido integral, está hoje em jogo, porque com a pandemia criou-se um sistema de falsos valores, de falsas opções, de mentiras e ocultações, que mais parecem um emaranhado de cobras, como o cabelo da medusa, e que vão muito além da questão sanitária. A pandemia acelerou algo que já vinha se preparando, a constituição de uma sociedade de controle, onde cada gesto e cada palavra de cada pessoa é vigiado e a seguir premiado ou punido, geralmente punido, conforme atenda ou não aos dogmas brutais do politicamente correto ou do sanitariamente correto. Um sistema onde não se pode mais dizer: este remédio talvez cure essa doença. Vários doentes o tomaram e melhoraram. É também um sistema onde não se pode mais dizer pai e mãe, onde tem que se dizer genitor 1 e genitor 2. Então, rejeitar a verdade íntima da família, por exemplo, expressa nessas palavras sagradas, pai e mãe, a verdade do sentimento, é também rejeitar a verdade científica. São duas rejeições que vão de par em par. Assim como o sistema que pretende proteger a vida, encarcerando as pessoas, acaba por destruir tanto a vida material quanto a imaterial, assim também o sistema que pretende destruir as verdades do coração em nome da ciência
Na verdade, um sistema hipócrita que simplesmente usa a palavra ciência e a palavra vida para fins de propaganda. Então, onde estamos? Estamos diante de um sistema onde não há mais verdade nem mentira, onde há apenas a conveniência política de quem detém o poder. E no Brasil? No Brasil, estamos muito avançados, talvez sejamos o país mais avançado do mundo na erradicação do vírus do espírito, muito avançados no programa de extermínio da liberdade, nas taxas de eliminação da verdade. No Brasil, estamos avançados na politização completa da vida, em todos os sentidos. No fechamento do caminho, na anulação da verdade e na escravização da vida pelo poder. No Brasil, hoje, não existe mais direito, só existe política. Não existe mais economia, apenas política. Não existe mais ciência, apenas política. Não existe mais saúde, apenas política. Não existe mais educação, apenas política. Não existe mais família, amizade, afeto. Não existe mais filosofia, nem cultura, nem arte, apenas política. No Brasil, é isso que a gente vê. No Brasil, nenhuma área da vida está preservada da infiltração da política, do jogo da política partidária exercida pelos donos do poder. Vigiar e punir é o lema. Esse é o título de um livro de Michel Foucault, que Slavoj Žižek celebra como o lema da nova sociedade de controle, que ele, com grande alegria, vê surgir a pretexto da pandemia. Tudo que não atenda aos donos do poder é punido e o que atende é vigiado, e o que atende é premiado. No Brasil hoje não existe democracia. Democracia virou aqui o nome de um aparato de proteção e preservação do poder do complexo político, o aparato de repressão dos dissidentes, daqueles que ousam opor-se ao primado absoluto desse complexo político. E eu diria mesmo que no Brasil hoje não existe propriamente política. A política é entendida como discussão dos destinos maiores da comunidade. No Brasil hoje existe apenas aquilo que eu chamaria, portanto, o complexo político. No sentido que uso aqui, não se trata das pessoas que têm mandato eletivo, necessariamente. Muitas pessoas com mandato eletivo não pertencem ao complexo político, muito pelo contrário. E muitas sem mandato eletivo pertencem. O complexo político é basicamente o sistema, os donos do poder. Quem compõe esse complexo político? Grande parte dos parlamentares, dos seus aparatos, obviamente, mas claro que não todos os parlamentares, aqueles que se excetuam desse complexo, como muitos que estiveram, que estão aqui, são ostracizados, são vigiados e punidos, mas também faz parte central desse complexo político a cúpula do judiciário. Faz parte desse complexo a mídia, o alto empresariado, a academia, os artistas e influenciadores famosos, parte do alto empresariado, ONGs e academia. E não podemos deixar de perguntar se esse complexo político, o sistema dos donos do poder, não pretende também englobar boa parte do executivo, justamente o executivo, o único poder com o qual o povo se identifica e no qual, em 2018 e até hoje, deposita toda a sua esperança, como nós vimos aqui hoje, muito claramente, na presença do presidente Jair Bolsonaro. O sistema tentou, desde o começo, destruir o presidente, e agora, em parte, talvez tenha desistido, mas o sistema parece querer uma coisa pior, que é capturar a popularidade do presidente para que sirva aos próprios propósitos do sistema. Nós não podemos deixar que o sistema capture a popularidade do presidente Jair Bolsonaro para se perpetuar no poder, para que o sistema se perpetue no poder. Não podemos deixar que o governo Bolsonaro passe e que o sistema se restabeleça no dia seguinte, como se fosse um governo, como se fosse um castelo na areia, que desaparece no dia seguinte. Não, precisamos de reformas conservadoras, sólidas, numa perspectiva conservadora. Um castelo firme que terá, se Deus quiser, mudado o país. Obrigado. Bem, a ideologia e a estratégia desse complexo político brasileiro é o globalismo. O globalismo é uma ideologia e uma prática extremamente eficiente.
Porque ele favorece em cada país o poder da respectiva elite. Em cada país existe algo análogo a esse complexo político brasileiro que sustenta e representa e reforça o globalismo em cada lugar. O globalismo favorece o poder da elite sobre o povo em cada país, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Argentina ou na Venezuela. E como ele faz isso? Ele faz isso desarticulando os povos, rasgando o tecido social. Faz isso direcionando os fluxos econômicos em favor dos agentes que se associam ao sistema e em desfavor dos agentes que desobedecem ao sistema. Ele faz isso direcionando os fluxos do discurso, que hoje são tão ou mais importantes do que os fluxos econômicos tradicionais, porque, como nós percebemos cada dia, nós já não vivemos, claro, numa sociedade agrária, mas também já não vivemos numa sociedade industrial, vivemos numa sociedade da comunicação, numa economia da comunicação, onde quem controla a fala, controla o poder. Portanto, o sistema dá espaço de fala a quem valida o sistema e recusa espaço de fala a quem o contesta. O sistema favorece a elite contra o povo, também ignorando o tema da liberdade e da democracia nos fóruns e nos debates internacionais. Os temas globais que são usados para justificar o globalismo nunca são temas da liberdade. Podem prestar atenção e nunca verão ali democracia nem liberdade sendo citada. São sempre temas que não incomodam os totalitarismos, né? Então, o globalismo coloca hoje, talvez como objetivo supremo, não um free world, né, um mundo livre, mas um carbon free world, um mundo livre de carbono, né? Então, sob a desculpa de uma catástrofe iminente, que hoje seria a catástrofe climática, como no tempo da catástrofe nuclear, o que eles querem? Querem apenas entregar de graça a liberdade, né? Nós dependemos para todas as discussões internacionais hoje, nós dependemos dessa agenda, nós acabamos sendo forçados a seguir essa agenda que nunca menciona a liberdade. E um dos grandes problemas é que aquela que eu chamei a superpotência da liberdade, a grande potência do mundo livre, os Estados Unidos da América, infelizmente, é parte do que o deputado Greer descrevia aqui, mudaram seu enfoque recentemente. E o que acontece quando a grande potência do mundo livre não pensa mais em liberdade, como infelizmente é o caso hoje nos Estados Unidos? O que acontece? Afeganistão. Esse mundo onde o carbono vem antes da liberdade será um mundo de muitos Afeganistões. Fala-se muito que do outro lado, do conservadorismo, existe a esquerda, né? Mas isso é uma realidade muito parcial e o exame do globalismo, de como ele opera no mundo e de como ele opera no Brasil, é essencial para que nós entendamos isso. Assim como no mundo os regimes comunistas hoje estão dentro do arcabouço globalista, assim também no Brasil a esquerda está dentro do complexo político brasileiro, né? Esse complexo não se esgota na esquerda. Aí estão tudo que se chama centro, centro-esquerda, terceira via, que eu já chamei a isentolândia, tudo isso faz parte do complexo político. Então, combater a esquerda não adianta, não é suficiente se o resto do sistema permanece, né? E eu vi isso na minha experiência no Ministério, no Itamaraty, onde sempre quem mais se opôs à política externa de soberania, de liberdade, que eu tentei implementar, não foi o PT, não foi a esquerda brasileira, foi o centro. O globalismo é um grande amálgama entre marxismo e capitalismo, entre esquerda e centro. Assim como no Brasil, o complexo político é esse grande amálgama entre a esquerda e o centro isentão, um sistema configurado para a eternização dos mesmos donos do poder. Uma pergunta, e a China? A China é globalista? Eu diria que a China é a superpotência do globalismo, mas não aplica o globalismo.
é uma inversão dialética tipicamente maoísta. A China é, hoje, o único país do mundo ao qual é permitido seguir uma lógica nacional na promoção dos seus interesses, enquanto os demais são obrigados a seguir uma lógica global. E com isso a China aumenta o seu poder nacional, ao mesmo tempo em que contribui para aumentar o poder das elites globalistas nos países ocidentais sobre os seus próprios povos. Existe uma simbiose entre a China e o globalismo. Tudo que reforça as elites globalistas no Ocidente reforça o poder do Partido Comunista Chinês e vice-versa. Bem, então falávamos que tudo virou política no Brasil, no pior sentido. E o conservadorismo, como ele se coloca? O conservadorismo é o contrário. Eu acho que o conservadorismo, o que define a concepção conservadora, é justamente a preservação da autonomia entre todas as esferas da vida, pois somente isso permite a preservação da liberdade, da dignidade da pessoa humana. A liberdade e a autonomia de cada indivíduo, de cada comunidade, de cada nação e da humanidade como um todo. Para que a humanidade seja livre, é preciso que haja indivíduos livres e nações livres. É preciso que haja uma economia livre. É preciso que haja uma economia livre, mas também uma cultura livre, uma linguagem livre, uma educação livre, uma saúde livre. E não uma economia, uma cultura, uma linguagem, uma educação e uma saúde, todas elas sujeitas às injunções políticas, subsumidas na implementação do poder daquele complexo que eu mencionei. Mesmo que seja um complexo iluminado, e mais ainda em se tratando de uma classe obscura e tenebrosa. Nenhum totalitarismo chega dizendo, olha, eu vou te prender, vou te escravizar, vou tomar tudo que você tem, porque eu quero, e é isso que eu vou fazer. Não. O totalitarismo chega dizendo, olha, deixa comigo, né? Eu sei o que é melhor para você. Vamos vencer o vírus, vamos construir uma sociedade democrática. Eu definirei o que é verdade, ciência, porque você não tem condições de chegar à verdade por si mesmo. O grande pensador russo Vladimir Solovyov escreveu no ano de 1900 um conto chamado Breve Conto sobre o Anticristo. Muitos de vocês talvez conheçam. No qual ele imaginava, isso foi em 1900, no qual ele imaginava que o Anticristo tomaria o poder mundial a partir do ano 2000. E, segundo o conto de Solovyov, esse Anticristo não chegaria na forma de um monstro com chifres, mas na forma de um grande filantropo, um reformador dedicado à construção da justiça social e do bem comum, à integração de todos os povos em uma grande comunidade global. O mal triunfa não quando esmaga o bem, mas quando se faz passar pelo bem. E só o conservador consegue enxergar que o bem da humanidade reside não na integração de todas as pessoas, ou na diluição de todas as esferas da vida dentro de um grande aparato político centralizado, mas justamente na independência, autonomia e liberdade de todas as pessoas e de todas as áreas da existência em todos os momentos. Pois só o conservador sabe e acredita que cada homem e cada mulher tem a capacidade de ser livre, de tomar suas decisões com todo o risco que elas envolvem. Só o conservador... Só o conservador aceita e se lança à grande aventura humana. Só o conservador sabe que a liberdade é o que nos conecta com o divino, o que nos conecta uns com os outros, aquilo que preserve a saúde física e a saúde metafísica de pessoas e povos. Então, o conservadorismo se caracteriza pela luta constante para manter a liberdade e a autonomia de cada pessoa, família, nação e de cada área da vida. E eu arriscaria dizer que democracia é conservadorismo e vice-versa. A democracia é uma planta que só viceja no solo rico em nutrientes da tradição, da fé, da identidade, que só o conservadorismo proporciona. E a democracia é uma planta que só vinga na atmosfera amena da liberdade que apenas o conservadorismo defende. O conservador defende... Obrigado. O conservador defende a liberdade, porque a ama. Ele a ama... É isso mesmo. Porque ele ama a liberdade inteira e incondicionalmente, e não apenas na medida em que ela seja conveniente
para os negócios. Eu cada vez tenho mais dificuldade de acreditar na chamada democracia liberal, entre aspas. Quando uma democracia liberal permite que os cidadãos sejam violentados na sua segurança, na sua crença, na sua dignidade básica, no convívio da sua família, ela deixa de ser liberal e deixa de ser democracia. A democracia liberal, como a vemos praticada hoje em muitos lugares do mundo, não merece, infelizmente, esse nome. Não é liberal porque ignora a liberdade. E não é democracia porque despreza o demos, o povo, né? Então, da democracia liberal, sobra apenas a cracia, né? Não tem nem demo, nem liberal, né? E essa cracia, kratia, em grego, é o poder. Então, da democracia liberal, sobra apenas o poder dos poderosos. Então, surge o que eu chamaria uma cratocracia, que é um poder que funciona de si mesmo, por si mesmo e para si mesmo. O liberalismo não é suficiente para proporcionar o caminho, a verdade e a vida da democracia. Existe, sim, um liberalismo autêntico, de coragem e convicção, que luta ao lado do conservadorismo contra o totalitarismo. Mas existe um falso liberalismo, dito pragmático, aquele que, quando vê um totalitário pela frente, corre para debaixo da cama. Ou então aquele falso liberalismo que curva a cabeça e se aproxima cautelosamente do totalitário, com uma oferenda de flores na mão, e a estende, pedindo desculpas por alguma coisa e murmurando baixinho: a política é a arte do possível. Esse tipo de liberalismo ignora o povo em sua profundidade inescrutável, ignora as essências e permanece apenas na superficialidade das sombras. Esse liberalismo ignora o mundo das ideias, com medo de ser chamado de ideológico, ignora os sentimentos, porque sentimento é uma coisa que só atrapalha na hora da negociação. Esse liberalismo é incapaz de defender a humanidade hoje do grande inimigo totalitário que está destruindo as nossas sociedades. Se o comunismo globalista acha que o espírito humano é um vírus que precisa ser erradicado, esse falso liberalismo acha que o espírito é uma teoria da conspiração. Enquanto isso, invisível e poderoso, o globalismo avança. Criaram um imenso sistema de vigiar e punir. Dizer que tudo está politizado. A origem étnica de cada um de nós está politizada. A relação entre pais e filhos, politizada. O sexo está politizado. A linguagem, completamente politizada. O esporte está politizado. Nosso próprio corpo está politizado. Nosso sistema imunológico tornou-se agora um campo de jogo político, onde o que importa não é a nossa capacidade de resistir a uma determinada infecção, mas apenas a afirmação ou rejeição do poder. Independentemente do resultado de qualquer eleição, o globalismo está vencendo de lavada. O totalitarismo globalista, baseado no pensamento marxista e implementado graças às novas tecnologias, o tecnototalitarismo, como eu chamei, está sendo rapidamente implementado em toda parte. O mundo está se transformando em uma grande prisão e num sistema de controle, sem que a maioria das pessoas sequer o perceba, porque o sistema as preparou para não perceber, as preparou para não entender a liberdade, para rejeitar o risco e a beleza da vida livre em favor do medo. E não é assim que se forma uma sociedade saudável, seja no sentido da saúde física, seja no da saúde política. Eu me recordava aqui de um livro do escritor francês Jean-François Revel, chamado Comment les démocraties finissent, como terminam as democracias, como acabam as democracias. Um livro de 1983. Jean-François Revel estudava naquele início de anos 80, o que ele já via como uma estranha falta de caráter e de fibra das democracias liberais de enfrentarem o totalitarismo, então o totalitarismo soviético. E ele denunciava no Ocidente uma estrutura mental preparada para aceitar a servidão. Naquela época, entretanto, surgia nos Estados Unidos a figura de Ronald Reagan para romper essa estrutura mental entreguista e defender resolutamente a liberdade. Assim como em nossos dias surgiu nos Estados Unidos Donald Trump em 2016 e o projeto do presidente Jair Bolsonaro no Brasil em 2018. Contestando essa inércia de décadas e recolocando a liberdade no centro da vida e no coração das pessoas. Tanto Trump como o presidente Bolsonaro aqui no Brasil encontraram diante de si a muralha do sistema, né?
Aqui no Brasil, nós vemos hoje que esse complexo político do sistema reagiu, reorganizou, se tornou-se mais coeso do que nunca, com suas poderosas alianças internacionais e partiu para a ofensiva. O complexo político reagiu, isso novamente, se me permitem falar um pouco rapidamente da minha experiência, o complexo político reagiu contra a política externa que eu procurei implementar sob orientação do presidente Bolsonaro. Qual era a lógica dessa política externa? Era de que queremos a liberdade. Então, a política externa brasileira tem que criar alianças, parcerias que sejam favoráveis à liberdade, começando por uma aliança com aquela que era, na ocasião, a superpotência da liberdade, os Estados Unidos, para trabalhar juntos por aquilo que nós acreditamos. Então, nós nos pusemos a trabalhar junto com os Estados Unidos, junto com outros parceiros, para enfrentar o Foro de São Paulo, para reforçar a nossa capacidade de defesa, para combater o crime organizado que se espalhou pela nossa região, em conluio com regimes políticos socialistas, o narcossocialismo, como a gente chama. Uma das ideias para reforçar a presença, o hard power do Brasil como um hard power da liberdade, foi a nossa aproximação com a OTAN, por exemplo, algo impensável antes. Mas o propósito também era reforçar a economia de mercado, que é o que nós queremos, e é que a economia compatível, necessária para a liberdade. A economia de mercado não é suficiente para a liberdade, mas é uma condição necessária para a liberdade. Então procuramos, com os Estados Unidos, com outros parceiros democráticos e capitalistas, reforçar os nossos laços econômicos, e reduzir a nossa dependência para com países que não são democráticos, que não são capitalistas. E assim ajudar a enfrentar o sistema, que é o que o povo brasileiro pediu em 2018, que nós enfrentássemos o sistema. Porque qual é a política externa que o sistema quer? Aquela que não crie problema para a gestão das coisas por parte do complexo político, por parte do próprio sistema. Mas eu, pessoalmente, levei a sério o compromisso de fazer uma política externa conservadora, uma política externa que significa criar problemas para o sistema liberticida contra o qual se opõem os conservadores. Então, pergunta Jean-François Revel, como terminam as democracias? Eu vou tentar aqui uma resposta. As democracias acabam quando a palavra democracia é usada para a implementação de um poder totalitário. O sistema não quer saber de democracia. Aqui no Brasil, certamente não quer. Eu digo que democracia é talvez o nome do bar onde os donos do poder se reúnem para planejar a sua manutenção no poder. Mas certamente não é o sistema que vigora no Brasil. Democracia talvez o nome da mansão no Lago Sul, onde esses donos do poder se reúnem. Mas certamente não é o sistema que nós entendemos por democracia, esse que nos é oferecido pelo complexo político. Mas o sistema também não quer saber da vida, falam tanto em vida hoje, não quer saber da vida. Assim, isso fica claro quando a gente vê que é um sistema que se recusa a proteger a vida humana mais frágil, aquela dos bebês nascituros. O sistema elimina a vida no sentido bios, a vida vivida, sentida, e ele se põe a controlar completamente a vida, reduzida simplesmente, já nem a vida física, a vida nua, la vita nuda, como diz o autor italiano Giorgio Agamben. É um autor de esquerda, mas acho que é interessante essa análise. Aliás, essa comparação de Tsoé e Bios tem muito a ver com a obra de Agamben. Num sistema onde toda a humanidade é reduzida à condição do que ele chama de homo sacer, que é aquele homem que pode ser impunemente destruído porque não possui quaisquer direitos ou vínculos. Diante de um semelhante sistema, não adianta apenas nós falarmos de causas específicas e defendermos bandeiras específicas, como religião, família, direito à autodefesa, liberdade de expressão, soberania nacional.
se não falarmos do próprio sistema de dominação que se opõe a todas essas bandeiras, né? E todas as nossas bandeiras têm em comum o propósito de preservar autonomia e independência individuais ou nacionais. E o sistema funciona justamente para destruir qualquer autonomia, sufocar qualquer fonte alternativa de poder que seja capaz de contestar o seu primado. As regras são feitas para isso, ou melhor, a ausência de regras, pois hoje a única regra do sistema é a manutenção e incremento da sua dominação. O que nós precisamos? Eu acho que nós precisamos propor regras que obriguem o sistema a seguir regras. Regras que desarticulem, desconstruam o poder único do complexo político e devolvam ao Brasil a estrutura constitucional de 3 poderes, todos eles emanados do povo. Regras que garantam a autonomia dos cidadãos, a autonomia entre todos os domínios da vida e a autonomia e independência do Brasil frente aos esquemas de poder internacional que correspondem ao sistema de dominação interno. Precisamos de regras que tirem a política de dentro das nossas vidas e das nossas casas e, ao contrário, coloquem a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos valores dentro da política, comandando a política. E como fazer isso? Eu queria apresentar modestamente aqui uma ideia que tem muito a ver com a ideia de uma Constituição que apareceu no vídeo do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. No caso, que eu me permito colocar aqui como uma ideia, é a ideia de convocar um grande plebiscito de reforma constitucional, um plebiscito reconstituinte. Portanto, um plebiscito reconstituinte para voltar a dotar o Brasil de uma verdadeira Constituição. Um plebiscito que votaria sim ou não para um conjunto de reformas, tais como as seguintes, e agora eu vou enumerar. Não sei se todos concordarão, muitas dessas ideias, a maioria não são minhas, acho que nenhuma delas é minha, reunidas de diferentes lugares, mas eu acho que todas elas têm em comum o fato de serem mudanças que ajudariam a desmontar o complexo político e devolver o poder ao povo. Número 1, fim do voto obrigatório. Eu acho que isso obrigaria os políticos a deixarem de ver cada cidadão simplesmente como um eleitor. Diminuiria a importância da política ao eliminar o automatismo do voto e aumentaria o poder do cidadão, que já não estaria obrigado a escolher o menos pior, como tantas vezes ocorre. Virar, é o 3. Antes disso tem o 2. Bom, isso já se falou muito. Limitação de mandatos dos ministros do STF. Por exemplo, há 10 anos, com exigência, menos, 8. Tá bom. Tá. Quase isso, né? O que eu sugiro, com a exigência de que esses ministros, que seriam designados pelo presidente da República, sem necessidade de aprovação pelo Senado, né, sejam juízes concursados, né, com pelo menos 20 anos de exercício da magistratura. E proibição de que tenham exercido atividade político-partidária. Acho que a despolitização do STF afigura-se absolutamente urgente. Desvincular a escolha da aprovação parlamentar, entre outros aspectos, né, desvincular da aprovação pelo Senado e exigir o caráter técnico e apartidário dos juízes da Suprema Corte, certamente iriam, eu acredito, nessa linha. 3, quem falou? Estabelecimento, não, ainda vem depois. 3 ainda vem. Estabelecimento do voto distrital puro para a Câmara dos Deputados. Com divisão dos distritos por critério populacional. Cada distrito com algo como 300 mil ou 400 mil eleitores, por exemplo. Isso aproximaria os representantes do cidadão, permitindo que a cobrança fosse constante, eliminando também a eleição por coeficiente partidário, né? Com o voto distrital, o deputado passa a ser efetivamente o representante de seus eleitores e não uma peça no jogo do seu partido.
né? O 4, liberdade partidária absoluta, com possibilidade de formação de partidos a partir de um número extremamente reduzido de filiados, digamos 100 ou 1000 filiados, e igualmente com a possibilidade de formarem-se partidos estaduais ou municipais, bem como com o direito de cada cidadão apresentar-se como candidato avulso a qualquer cargo eletivo sem filiação partidária. E extinção de qualquer tipo de fundo eleitoral ou fundo partidário com recursos públicos. Tudo isso para aproximar as pessoas da política, né? Trazer a política para junto das pessoas. Oi. Tá bom. Bom, 5. Limitação do exercício do cargo de deputado federal a 3 mandatos de 4 anos e do cargo de senador a 2 mandatos de 6 anos. Assim fica 12, né? Ficam 12, sejam ou não mandatos sucessivos, né? Então, surgiu 6 mais 6. Tá vendo? Não, mas olha só. Sim, ou seja, a pessoa se elege, tá, 4 anos de deputado, depois vai fazer outra coisa, se elege depois 4 anos, acabou. 4 mais 4, seja sucessivo, seja depois. Bom, com isso se dificultaria o quê? A figura do político profissional, né? Que compõe a espinha dorsal da oligarquia nefasta que nos domina, né? O presidente Jair Bolsonaro, evidentemente, é uma exceção, né? 28 anos no parlamento, 28 anos na Câmara, mantendo a sua integridade, mantendo o seu sonho de um Brasil diferente, né? Mas isso não é a regra, a gente sabe. A eleição indefinida cria a figura do político profissional. Com essa limitação, o político passaria a ser um cidadão comum, que durante um certo tempo representa outros cidadãos, né? Deixando de ser membro de uma casta separada do comum dos mortais, né? 6. Criação do Instituto do Referendo Revocatório para todos os cargos eletivos e também para ministros do STF. Onde a ideia é que, a pedido de uma certa percentagem do eleitorado, uma percentagem, sei lá, 10% do eleitorado, com assinaturas de 10% do eleitorado, de uma determinada jurisdição, seja nacional, municipal, estadual, seja convocado um referendo para cancelar o mandato, seja do presidente, de governadores, de prefeitos, ou de ministros do STF, né? E de legisladores também de todos os níveis, também de parlamentares, né? Então, o que eu imagino é isso como uma espécie de um impeachment popular, né? Que coloca mais uma vez nas mãos do povo e não da classe política o direito não só de escolher, mas de desescolher os seus representantes, né? E no caso dos ministros do Supremo, o que aconteceria? Deixaria de haver a possibilidade de impeachment pelo Senado, que hoje serve apenas para criar uma estrutura circular de interesses entre o Congresso e o STF, né? Assim, os juízes da Suprema Corte passariam a responder diretamente ao povo do qual todo poder emana, né? Não, mas eu estou justamente diminuindo o mandato, né? Bom, a próxima, acho que é 7, né? Uma cláusula estabelecendo a liberdade de expressão de maneira incondicional e inquestionável, bem como a liberdade de associação, direito de porte de armas para autodefesa, liberdade de culto, liberdade de crença e de consciência, né? Direito à vida a partir da concepção, e direito dos pais de educarem os filhos de acordo com seus próprios princípios, né? A preservação das liberdades fundamentais passaria a ser o objetivo número 1 da Constituição, e não a organização do poder dentro de uma classe dominante. Desculpa. Não, eu digo que isso, a ideia é que isso colocaria a preservação das liberdades fundamentais como objetivo número 1 da Constituição, e não como é hoje, regras de jogo para a manutenção
de uma classe privilegiada, né? O próximo, acho que é o 8. A criação de um instrumento que eu imagino pudesse chamar algo como medida executiva, que seria uma medida a ser emitida pelo presidente da República com força de lei, a menos que seja derrubada por uma maioria da Câmara e do Senado. Então, o contrário do que hoje. Hoje se emite uma medida provisória e basta não colocá-la em pauta que ela caduca. Então, é o contrário, né? É como existe na maioria das democracias do mundo, a ordem executiva que existe nos Estados Unidos, por exemplo, né? Todos os presidentes usam. É o decreto, mas um decreto com força de lei que pode ser derrubado apenas por uma maioria do Congresso, né? E que não precisa esperar a aprovação do Congresso, né? E, por último, o que eu chamaria uma cláusula de soberania nacional, que teria 3 aspectos principais. Primeiro, a criação de mecanismos para submeter quaisquer investimentos estrangeiros à necessidade de autorização com base em critérios de soberania e de segurança nacional. Nós não temos isso. Todos os grandes países do mundo têm esse tipo de segurança. O Brasil não. Segundo, o estabelecimento do princípio de que o relacionamento econômico internacional do Brasil deve pautar-se pelo objetivo de preservar a independência do país e de seus cidadãos frente a qualquer interferência de governo estrangeiro. E terceiro, um dispositivo estipulando que quaisquer normas ou preceitos internacionais, seja compromissos mandatórios ou voluntários, só terão validade no Brasil se forem aprovados pelo Congresso Nacional por iniciativa do Poder Executivo, para evitar essas normas disfarçadas que chegam dos organismos internacionais. Bem, são esses pontos. Para concluir, nós vivemos hoje um momento de enorme mobilização popular pela liberdade, né, no Brasil. Eu, pessoalmente, acho que é necessário que essa mobilização se dê em favor do estabelecimento de regras de jogo verdadeiramente democráticas, que aumentem o poder do povo e desarticulem, desconstruam, como eu diria, o sistema antipopular que hoje nos rege, né? A convocação de um plebiscito permitiria colocar o povo, não simplesmente na rua, mas no manejo efetivo das alavancas do poder, né? Então, é fundamental desmontar as engrenagens do complexo político, devolver o poder ao povo, como está na Constituição, né? É importante, mas não basta substituir uma ou outra pessoa do complexo político. É preciso desconstruir o sistema, né? E o que essa ideia, eu acho que visaria, seria justamente reinstitucionalizar o Brasil, né? Que as leis sejam feitas no Congresso e não numa mansão do Lago Sul, novamente, que as decisões do Supremo Tribunal Federal sejam tomadas no Supremo Tribunal Federal e não nessa mesma mansão do Lago Sul, né? E que o governo possa governar. Então, é enfrentar o sistema. Eu pergunto, enfrentar o sistema é uma loucura? Pode ser, mas, como dizia Fernando Pessoa, amanhã é dos loucos de hoje. Muito obrigado.